Olá, Cláudia, bom dia. Tudo Olá, bem? Andréia, bom dia, tudo? Então, obrigada por essa nova oportunidade de seguirmos com as nossas conversas sobre carreira, que estão sempre muito inspiradoras. E hoje eu queria propor falarmos um pouco sobre essas transições de carreira na maturidade, já que nós duas vivenciamos transições na maturidade, atendemos pessoas que trazem esse tema, né, nas nossas sessões de mentoria e coaching, e sabemos que é um momento especial para as mulheres, e a maturidade é sempre um momento mais demandante, né? As mulheres na maturidade, além das dificuldades da cultura das organizações, muitas vezes dificuldades de ascensão a cargos de liderança por conta de vieses de gênero, também enfrentam dificuldades relativas ao etarismo, a própria questão da idade. Pessoalmente também enfrentamos os desafios da menopausa, que nos obrigam às vezes a parar, desacelerar, reduzir um pouco o nosso ritmo. Como é que tem sido para a Cláudia, pessoalmente, né? Eu sei que a Cláudia fez transição de carreira recentemente, assim como eu, e tem visto também muitas clientes passando por isso. Como é que tem sido esse processo para ti? Olha, Andréia, foi um processo ahm, muito espontâneo. Foi um processo enquanto toda a minha restante carreira, eu diria que era de fora para dentro. Este foi quase o ouvir-me de dentro para fora, porque eu acabei por mudar e radicalmente, mudei da carreira corporativa de multinacionais para a educação e já aí sentia que estava a alinhar mais com aquilo que eu realmente procurava, que era utilizar a minha experiência para ajudar outros líderes, outras mulheres, outros executivos no fundo, ouvirem-se mais e seguirem mais o seu propósito. E finalmente, quando cheguei ao coaching, onde pratiquei mesmo aquilo que eu acho que podia dizer que estava destinada para ser, onde a cada sessão de coaching, a cada interação, dá-me imensa energia. É verdadeiramente aquilo que, quando nós fazemos o Ikigai e procuramos o propósito, que muitas vezes dizemos que é quais são as coisas que perdemos a noção de tempo quando estamos a fazer. Mas foi um processo que foi muito espontâneo. Comecei a ouvir-me, a questionar-me mais, e foi muito importante tomar consciência do que se estava a passar e depois ter a coragem para fazer a mudança, e experimentar. E, portanto, para mim, eu acho que ele acontece necessariamente ou antes ou então nesta fase de transição para as mulheres, entre os 40, os 50, há ali um chamamento interior para nos ouvirmos e valorizarmos muito o nosso tempo, e a profundidade e a consciência com que fazemos as coisas. Como é que foi para ti? Olha, eu acho que foi um pouco parecido. Eu também sinto, assim como a Cláudia, que esse momento da maturidade me despertou um chamado para olhar para dentro, né? E acho que isso tem a ver mesmo com esse momento que a Maureen Murdock, é uma autora que eu gosto também, fala no livro chamado Jornada da Heroína, que é um livro que eu gosto Uhum, bastante. uhum. E a Maureen Murdock fala especificamente de mulheres dessa geração, né, que nasceram lá por volta dos anos 60, 70, e que essas mulheres tinham ainda mães que eram muito voltadas para o lar, mas foram mulheres que cresceram num momento em que foram impulsionadas para um modelo de carreira que era um modelo eminentemente masculino, um modelo de carreira voltado para a performance, para a competição. E essas mulheres, muitas vezes, quando chegam no auge dessas carreiras, elas se perguntam: bom, e agora? Qual o sentido disso? Eu acho que eu senti um pouco isso, ou seja, trilhei uma carreira como executiva, como empresária, e quando chegou num determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que aquilo não era mais o que me realizava, ou seja, que o sucesso em si, o crescimento em si, não era mais o que fazia sentido para mim. E comecei a olhar para dentro e comecei a perceber as minhas novas necessidades, né? Os meus novos valores, a necessidade de encontrar sentido, de deixar um legado, de criar um impacto para as pessoas com quem eu trabalhava e até um impacto mais direto.
Então, essa ideia de sair dessa vida de executiva, empreendedora, consultora, que lhe obriga a tomar decisões, a trazer soluções, para uma posição que até abre mão um pouco da vaidade, de um protagonismo, de uma posição, de um status que isso traz, para uma posição de apoio, em que nós somos ali parceiros dos nossos clientes, coadjuvantes, né, quando somos coaches e mentores e ajudamos que as pessoas possam chegar às suas próprias conclusões, através das suas próprias ideias, e com isso gerar um impacto na vida dessas pessoas de uma forma mais, como eu vou dizer, mais discreta, né? Eu acho que isso é uma necessidade também que vem do feminino. Tem a ver também com essa necessidade de abrir espaço para o ser, para o sentir, mais do que o fazer, né? Eu foco na relação, na construção de uma conexão genuína com as pessoas, e são necessidades mesmo de ativação de uma energia feminina que muitas vezes numa carreira executiva, empreendedora, nós deixamos esse lado um pouco para trás. Então, eu acho que isso, olhando para minha transição também, faz muito sentido. E não sei, imagino que isso seja uma coisa que aconteça com muitas mulheres da nossa faixa etária, porque eu tenho visto também questões assim aparecerem nas minhas sessões. Sim, A eu Cláudia também. também tem lidado com isso? Também. Acho que há aqui coisas muito importantes que emergem. Claro que o sucesso é visto de outra maneira, é visto mais com a forma como eu sou autêntica, comigo mesmo e com os outros, a profundidade com que eu encaro os momentos. hum, e eu acho que isso acontece muito nesta faixa etária. A minha experiência também me indica isso. E pode ser uma fase que pode ser com a coragem de nos ouvirmos e de avançarmos, porque muitas vezes implica, para mim implicou voltar a estudar, que foi uma coisa perfeitamente deliciosa e foi aí que nós nos conhecemos, não é? Porque não quer dizer toda a minha experiência até aí foi muito relevante e é muito relevante hoje, sobretudo nesta área do mentoring, que eu também gosto muito, mas havia necessidade de desenvolver algumas técnicas que eu não tinha. Portanto, quando decidimos voltar a estudar, quando decidimos o que é que queremos fazer nesta nova fase, muitas vezes é preciso a coragem de assumir que temos que voltar a estudar e depois o prazer Sim, que isso dá quando iniciamos este processo. Portanto, eu diria que é uma fase que é caracterizada por muita autenticidade, muita profundidade e muita consciência daquilo que fazemos. E se conseguirmos hum, chegar aqui, eu diria que pode ser uma fase maravilhosa. com certeza. Eu também vejo isso. Muita integração, né? E respeitar o nosso ritmo também, o nosso momento, as nossas necessidades. Eu concordo contigo. E acho que é muito importante esta parte que procurarmos alguém que esteja na mesma situação. Às vezes há pessoas que estão a atravessar a mesma fase e que nos dão muito aquele suporte para aquela coragem final que falta para percebermos isto não sou só eu, isto é algo que é comum acontecer e pode ser uma coisa boa. E muitas vezes esta parte do networking e estarmos rodeados de pessoas que estão a atravessar a mesma fase ajuda-nos muito. Sem dúvida. E não é um networking apenas motivado pelo interesse profissional, mas também um networking que nos ajuda a nos conectar com pessoas que estão na mesma vibração, em termos de energia também. Acho que faz muito sentido. É isso. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Acho que E foi nada, uma foi, ótima foi um conversa. prazer, uma reflexão que eu espero que de facto consiga ajudar alguém que esteja neste impasse, porque o impasse existe e muitas vezes não Sim, é fácil. Nós estamos a falar porque demos o passo, mas é verdade que há aqui um momento em que como todas as mudanças, são difíceis e, portanto, espero muito sinceramente que esta conversa posso consiga ajudar. ajudar alguém Claro, nesse com sentido. certeza. É isto. Então é isso. Esperemos que sim. Obrigada. Então, um Obrigada, bom Andréia. dia.